na miscigenação entre três etnias básicas, o índio, o branco e o preto. O resultado é um povo mestiço que predominou nos 4 primeiros séculos, abrangendo historicamente a fase colonial, imperial e o início da República Velha. No esquema, a miscigenação envolveu o colonizador, português branco, o nativo, índio, e os escravos provenientes da África, os negros. No Brasil Império, a família real, racista, promoveu o branqueamento da população local, pois pensava que o atraso socioeconômico poderia estar relacionado com a cor de pele, que era predominantemente de pardos. A história da formação do povo brasileiro via miscigenação apresentava um lado negativo, notadamente o etnocídio, destruição física e cultural dos índios, e o racismo, mas também ocorreu um lado positivo, como a nossa fortaleza cultural, ou seja, uma incrível diversidade cultural, segundo o historiador Manolo Florentino. A história do país é a história do derramamento de sangue indígena. Ocorreu um etnocídio, o extermínio da cultura dos povos indígenas do continente americano. Não se trata apenas de um extermínio físico, pois aí o termo seria genocídio, mas sim do desaparecimento forçado das línguas, das crenças, dos costumes, enfim, da cultura indígena. O termo índio já exemplifica o etnocídio, pois foi imposto pelos europeus interessados no comércio das especiarias das Índias. Porém, o termo mais correto é aborígene, ou seja, habitante nativo da terra. A destruição dessas sociedades começou quando os índios passaram a ser expulsos das áreas que ocupavam há séculos. O índio necessita de terra porque seu modo de vida, com caça, pesca e lavoura, implica uma economia em harmonia com a natureza, sem grandes desmatamentos nem extermínios de animais. Recentemente, os índios obtiveram 2 vitórias significativas contra fazendeiros, sendo a primeira em 2009, quando o Supremo Tribunal Federal cedeu-lhes, em caráter definitivo, a posse da terra aos índios na reserva Raposa Serra do Sol. A segunda em 2010, quando o Tribunal Regional Federal reconheceu o direito definitivo dos Chavantes à reserva Mauande-Cedé. Convém ressaltar que o aumento populacional, bem como as 2 vitórias citadas, é consequência do avanço da Constituição de 1988, que ampliou os direitos indígenas, principalmente a educação, reproduzindo sua própria cultura e a demarcação de reservas baseada no direito originário sobre a terra, fundamental para reproduzir seu modo de vida. Eu sei que vai chegar o sol da justiça pra iluminar, e os meus irmãos serão livres das mãos que oprimem, da mão que aprisiona. Ele te esmaga de cima pra baixo, aqui debaixo do sol não vi nada mudar não. E chamam de atitude suspeita os pretos de atitude que ergue a voz que peita, João. Então pega um pra bode expiatório, mas o repertório aqui é rap nocivo. Eu porto verso, é arte de fato, então pode alegar porte de artefato explosivo. A imposição do trabalho escravo na colonização do país, em vez do trabalho livre assalariado, ocorreu porque o objetivo principal desse empreendimento foi o de produzir gêneros agrícolas tropicais e fornecer metais preciosos para a Europa a baixo custo. Deu-se preferência à escravidão do negro em lugar do índio, porque o tráfico de escravos africanos, destacando-se os grupos étnicos bantus e sudenses, dava bons lucros aos comerciantes europeus, ao contrário do aprisionamento dos índios, que era feito pelos próprios colonos. Mais da metade de aproximadamente 5 milhões de africanos que chegaram ao Brasil, é notadamente da região Congo-Angolana. Os negros protestavam contra o trabalho escravo com rebeliões, fugas e formações de quilombos. Também contra os castigos, torturas que às vezes causavam até a morte de escravos amotinados aplicados pelos colonizadores. O termo negro também foi imposto pelo colonizador, mas atualmente o termo mais usado pelos cientistas é afro-brasileiro. O exemplo considerado mais grave envolve o negro no mercado de trabalho, uma vez que existe desigualdade social nos rendimentos da população, pois, em média, o branco ganha mais que o negro, além da recusa em contratá-los para empregos mais bem remunerados com a desculpa de falta de boa aparência.
Atualmente, apesar dos avanços sociais, a miséria continua atingindo mais o negro, que morre mais cedo por motivos externos, contrapondo ao branco que vive mais e falece por problemas de saúde. Tudo isso é explicado por vários fatores, destacando-se os históricos. A carne mais barata do mercado é a minha carne negra. Oh! A carne mais barata do mercado é minha carne negra. A carne mais barata do mercado é minha carne, que vai de graça pro presídio e para debaixo do plástico, que vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos.